Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, príncipes e princesas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, corra linda do Senhor. Corra linda é a linguagem, né? Aí de um cowboy, por exemplo, quando ele vê uma coisa muito linda, ele fala, corra linda. Deus abençoe. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Tamo junto, minha gente. Café de hoje, olha só, tá lá em Mateus capítulo 8, ainda explorando o capítulo 8 de Mateus, que deu muitas mensagens para nós. Ainda vamos ler o versículo de número 28. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, hein? Maravilha, minha gente. Está escrito assim na palavra do Todo-Poderoso Deus, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 8, versículo 28, está escrito assim, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, ou Gadarenos, que é a mesma coisa, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Gente, meu Pai, muito obrigado você que se inscreveu no canal, obrigado você que também compartilha os nossos vídeos, muito obrigado você que dá um gostei para nós, fortalece demais. Você que não se inscreveu no canal, gente, corre lá, é muito fácil, clicou no vídeo, te direciona para o YouTube e lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Então, gente, olha só, Jesus está aí entrando na província dos Gadarenos, né? E ali, ao entrar, ele se depara no caminho com 2 endemoniados. Pastor, é possível a pessoa ser possuída por demônios? Sim, é possível, a possibilidade, sim. Os demônios tomam conta da vida da pessoa e dominaram uma pessoa, sim. Jesus se deparou com vários casos de pessoas endemoniadas. Inclusive havia até enfermos que o demônio colocava e estava ali dominando aquela pessoa com um espírito de enfermidade. Não quer dizer que toda pessoa que está enferma tenha espírito maligno, não é isso. Mas há casos que o demônio coloca na pessoa, né? Então, nesse caso aqui, esses 2 eram tomados por uma fúria tão grande, viviam em sepulcros, olha só, e no caminho ninguém passava por ali porque eles agrediam, eles eram ferozes, diz o texto. Mas, quando no caminho da gente vem alguém que é o Filho de Deus, ao nosso encontro, acabou. Aqui a prova de que quando as trevas encontram com a luz, ela é dominada. Igual, por exemplo, aqui, né? Se o ambiente estiver todo escuro, as trevas estão tomando conta, mas acendeu a luz, ou o sol, né? Aparece, clareia o dia, ou uma luz que se acende, é o suficiente para as trevas, e bater em retirada. É o que aconteceu quando Jesus chegou ali. Aqueles endemoniados começaram a gritar, viestes nos atormentar antes do tempo? E pediram, se nos expulsa, permita que nós venhamos para aquelas manadas de porcos. Eles viram ali alguns pastores, alguns cuidadores de porcos, né? Pediram que entrasse ali. Então, ao entrar naqueles porcos, os porcos foram dominados por aqueles espíritos malignos e desceram em despenhadeiro, ou seja, no rio, e afogaram. E houve uma perda muito grande. Diz Marcos, por exemplo, que eram 2.000 porcos. Então você vê, são legiões de demônios tomando a posse de uma pessoa. Por isso que o estado deles era terrível, estado de loucura, vivendo em sepulcros, agredindo os outros, né? Eram pessoas normais que foram possuídas por demônios, e a pessoa não pode com demônio, só quem pode é Deus, amém?
E a gente aprende aqui o poder de Deus sobre as trevas, o poder do Filho de Deus contra os principados e potestades, contra os demônios. Eles não resistem à presença do nosso Senhor. Aleluia! Porque agora os pastores saíram correndo, aqueles cuidadores de porcos saíram correndo e foram avisar os seus senhores na cidade. E veio com eles uma multidão, porque ouviu falar da libertação daqueles loucos, né, endemoniados, e vieram ver de perto, mas pediram que o Senhor Jesus se ausentasse da terra deles. A gente aprende aqui muitas lições. Primeiro, eu já falei que existem demônios que agem, que dominam vidas. A segunda é que Deus é poderoso para expelir demônios, para libertar pessoas, né? Chegando à luz, as trevas não resistem. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui, né, é que, veja só, não há impedimento para o nosso Deus. Aquilo que era perda, aquilo que estava perdido, aqueles homens, né, dominados, e ninguém podia passar no caminho deles, porque o mal domina. Primeiro, tomou posse daquela vida. Segundo, fez eles habitarem em sepulcro, em cemitério. É coisa terrível, que vida terrível. Terceiro, agredia até quem passava por aquele caminho. Aquele caminho ficou sendo impedido por eles. Mas o Senhor agora vem no caminho e ninguém pode impedir o nosso Senhor aonde Ele passa. E houve uma grande libertação na vida daqueles homens, mas que infelizmente aquela cidade não valorizou. A quarta coisa que eu aprendo, que os demônios, para se manifestar, precisam de corpos. Veja só, estavam no corpo de um homem, de dois homens. Quando foram expelidos, pediram para ir para os porcos, certo? E está no lugar certinho. Espírito de porco, já ouviu falar? Está no lugar certo, né? E dominando aqueles porcos ainda causou prejuízo, porque os demônios causam prejuízo, né? Mas aí é que está. A gente aprende aqui que é melhor ter a presença do Senhor, mesmo tendo algum prejuízo, alguma perda financeira, porque tem gente que não abre mão dos seus negócios, tem gente que não abre mão dos seus negócios ilícitos, né? Querem continuar porque eles preferem o lucro, preferem o ganho do que a presença do Senhor, que é um ganho muito maior, que é libertação, que é vida eterna, né? E preferiram expulsar Jesus da terra deles. É muito triste isso, né? A gente aprende aqui, essa lição é do versículo 28 até o versículo 34, conta essa história. A gente aprende essa lição aqui, que tem gente que prefere as coisas materiais, serem materialista. Os 2.000 porcos para eles era mais importante do que a libertação de dois homens, do que a presença de Jesus naquele lugar. Porque onde Deus está, traz paz, traz segurança, traz amor, traz salvação, né? Libertação. Mas não, eles preferiram o lucro, preferiram que Jesus se ausentasse dali, né? E por quê? Estavam mais preocupados com as suas coisas materiais. Não seja materialista, seja espiritual, dê valor mais ao ser humano do que às coisas. Ame a sua família. Amém? Não troque ela por salários, por tempo de trabalho, ficar trabalhando demais, não ter tempo para a família, né? Isso é agarrar-se ao material. Nós precisamos trabalhar, é verdade, precisamos, mas isso não pode nos dominar, não pode ser o mais importante. A vida do ser humano é mais importante do que os bens. Olha que eles estão dando mais valor aos porcos que se perderam do que os 2 seres humanos que foram libertos. Que preço, qual dinheiro compraria a libertação desses homens? Graças a Deus que Jesus passou por ali, graças a Deus que o Senhor foi ao encontro daqueles homens para libertar. Se você está escravizado por vícios da bebida, das drogas, do tabagismo, do cigarro, dos jogos, da jogatina, o Senhor pode te libertar disso. Amém? Pode te libertar do vício dos remédios. Tem gente que tem que tomar remédio para dormir, remédio para isso, para aquilo. Não sou contra remédio, entenda bem. Mas tem gente que tem fobia, vive com pilhas de remédio, com pânico,
síndrome do pânico e tantas coisas mais, que a presença do Senhor pode libertar dessas coisas, amém? Tem gente que tem medo demasiado, tem gente que tem tantas coisas, às vezes dores no corpo, que podem ser sim provenientes de espíritos malignos. O Senhor pode te libertar, amém? Eu não sou contra a ciência, aquilo que é físico comprovadamente, nós vamos tratar com físico, mas tem coisas que é espiritual, igual o caso desses homens. Era só a presença da luz, que é Jesus, que poderia libertá-los das trevas, que era o diabo que estava dominando as suas vidas. Os demônios, que são espíritos malignos, né? Anjos decaídos, que tomam posse de pessoas e têm a necessidade de terem corpos para se manifestar, porque perderam o seu estado de perfeição, porque os anjos foram criados com estado de perfeição. O julgamento deles é diferente do homem, porque eles não conheciam a maldade. O homem, né, infelizmente, passou a ser conhecedor do bem e do mal a partir do pecado, né, que entrou por Adão e Eva. Mas os anjos não conheciam a santidade de Deus, a pureza. Então o julgamento deles é diferente, não há arrependimento para eles. Uma vez caindo, já era. É diferente de nós, que Jesus morreu na cruz do Calvário, recebeu chicotadas antes, coroa de espinho, carregou o madeiro pesado, e cravaram as suas mãos, seus pés. Ele pagou o preço da nossa salvação. Então, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós somos perdoados. A Bíblia diz que nós temos um advogado ao lado do Pai. Filhinho, não pequeis, mas todavia pecar, tendo um advogado ao lado do Pai, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele intercede por nós. Por isso que Ele está ao lado do Pai. Ele pagou o preço da nossa salvação. Amém? Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso, está diante da Tua presença, vidas, recebendo a Tua palavra. Eu coloco ainda, Senhor, a Sueli Duarte Pereira e família, minha prima, Pai amado, abençoa. Também a Marilda Simões Nunes e família, Deus, lá da nossa igreja do Morro de Jesus. O DJ Ronaldo Pitbull, que é seu filho também, abençoa ele e família, que está sempre aí comentando os nossos vídeos. A Camila Vilela, mulher de Deus abençoada, seu marido Reinaldo, ó Deus amado, e a sua filha Júlia, toma nas tuas mãos a causa da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. A Yolanda Pinho e família, minha prima também, Deus, lá do Rio de Janeiro, abençoa ela, sua causa. Alcina Lúcia e família, que pede também pela vida espiritual, pelas suas finanças, e pede e agradece também pela vida do Lucas, que tomou 3 tiros, estivemos orando por ele aqui, meu Pai. Ele aceitou Jesus e também já foi batizado, louvado seja o teu nome. A pastora Rosaura Marques também, a causa dela, a família dela. Deus, eu oro também pelo João Rosa Vieira Filho, meu tio, abençoa, Pai. Charles Vieira Loureiro, meu irmão, abençoa ele, família. A Nelma Kumaru, lá de Pernambuco, família dela, a vida dela. Deus, os filhos e netos. E também ela pede oração pelo Paulo, primo, e a Lúcia Helena Eleutério Gomes e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Te aguardo, hein? Senta o dedo aí, vão compartilhar. E se puder abençoar o nosso ministério, tem um Pix embaixo aí. É só você enviar aquilo que Deus tocar no teu coração, em nome de Jesus. Amém.